O uso do WhatsApp se popularizou juntamente com o acesso mais facilitado da internet. Milhares de pessoas em todo o mundo utilizam o aplicativo como uma das principais formas de comunicação à distância. Um dos locais, por exemplo, de uso é dentro das escolas. Mas será que a utilização dessa rede social é benéfica entre os alunos? Sobre esse assunto, a gente conversa com a Tatiana Santana, ela que é diretora do Colégio Externato São José aqui em Goiânia e também é coordenadora regional da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil. Tatiana, seja bem-vinda à TV Pai Eterno. Bom dia para você. Bom dia, Tiara. Obrigada pelo convite. É um prazer estar hoje com você, neste momento, nesse dia um pouquinho mais chuvoso. É verdade, Goiânia hoje está um pouquinho chuvoso. Olha, Tatiana, a gente começa então perguntando para você o seguinte: existe risco para o ensino com o uso do aplicativo WhatsApp? Então, o WhatsApp nas escolas é uma ferramenta que colabora muito. É uma ferramenta que vem, muitas vezes, atende as famílias um pouco mais ausentes, as famílias que trabalham e muitas vezes não conseguem acompanhar a rotina das crianças em parceria com a escola. Mas o momento requer um pouco mais de cuidado para a mensagem, para o teor dela. Como nós vamos colocar todas as nossas indicações, todas as nossas versões, todas as nossas questões, questionamentos que são tantos em um grupo de WhatsApp. Então, é um desafio nosso hoje tentar otimizar os problemas e relacionar muito mais essa preocupação com a vida corrida, porém, colocar para as pessoas e para as famílias que o momento e o lugar de resolver as questões pedagógicas nunca vai deixar de ser no ambiente escolar. Tatiana, e tem como controlar o uso do celular? Infelizmente, não. Então, é uma situação hoje que as escolas vivenciam, é uma troca hoje entre nós, diretores, entre professores, entre colaboradores da educação da atualidade, que o WhatsApp, em certas circunstâncias, ele está se tornando um desserviço, porque as situações que são colocadas no grupo, muitas vezes, despreocupam. O tom é despreocupante e chega até o professor como se fosse uma denúncia e da forma como não tinha que ser chegado. A gente tem que preocupar muito que, para eu colocar algo no WhatsApp, eu preciso pensar no tom dessa mensagem, o porquê dessa mensagem. Será que eu estou colaborando com aquela família que não me acompanha, não acompanha o grupo durante todo o tempo? Será que às vezes não foi uma intercorrência que aconteceu e que eu poderia ter mediado na escola? Será que foi daquela forma mesmo que as famílias colocaram nos grupos? Então, o grupo ele poderia ser um espaço, uma ferramenta que colaborasse, por exemplo, com as tarefas que a mãe poderia cobrar da criança, acompanhar a criança, a rotina, a responsabilidade, é uma troca às vezes até porque essas crianças são muito diferentes, mesmo estando numa mesma fase. Então, às vezes a gente percebe crianças muito mais desenvolvidas emocionalmente, outras não. E ali seria uma conversa informal para a gente observar o que a gente tem dentro de casa, mas não um lugar para expor a escola. E hoje o que nós estamos percebendo é uma exposição. E uma exposição, uma falta de respeito, muito mais um vilão se tornam os grupos de WhatsApp para as escolas hoje, porque nem tudo que se coloca aconteceu daquela forma que nós estávamos esperando que chegasse até as famílias. E os gestores, Tatiana, eles podem ter dificuldade na gestão do ensino por causa do uso que muitas vezes é excessivo do celular? Sim, na verdade, nas escolas, nós não temos uma lei municipal que nos respalde com o uso do celular nas escolas. Cabe às escolas colocarem dentro do seu próprio regimento para que o uso do celular ele não ocorra, ou quando ocorrer, seja diante de um projeto que esteja citado no planejamento, que nós faremos uso deste acessório. Mas o uso do celular
ele não é autorizado nas escolas de educação básica, nas escolas, nas escolas que estão ali muito mais, às vezes pode ter algumas escolas que adotem, mas as escolas que a gente reconhece, até enquanto a ANEC, enquanto coordenadora da ANEC, a gente percebe que não autorizamos este uso nas escolas, porque realmente ainda é uma fase que os alunos desfocam muito facilmente, então, e colocam o papel do professor como secundário. A gente quer o contrário, que o professor se realmente mantenha o papel prioritário, que o protagonista ali do conteúdo seja o aluno, mas essa troca entre professor e aluno precisa existir, o relacionamento entre as crianças, ele não pode ser um relacionamento único de contato. A gente preza muito para que as crianças mantenham a socialização, porque é nesta socialização que a gente percebe que como vai ser esse adulto lá adiante. Na sua opinião, existiria uma solução, ou qual seria a solução para esse WhatsApp na escola realmente funcionar de forma boa, eficiente, oferecer benefícios tanto para a escola, quanto para o professor, quanto para os alunos e os pais? Na verdade, Tiara, nós, enquanto adultos hoje, que mantemos o celular em nossas mãos, nós mesmos temos dificuldade de manter de fazer com que o celular não domine a nossa rotina. Imagine a vida de uma criança. Então, o que nós, enquanto educadores, nós colocamos como imposição? O celular dentro de sala de aula apenas nos momentos em que o professor exigir. E o outro ponto, nós precisamos sempre conscientizar. As crianças, elas precisam de uma voz de comando dentro de casa. As famílias precisam mostrar qual é a rotina que você precisa seguir. Onde é que está a sua responsabilidade com o seu estudo, com a sua escola. Então, tal hora eu faço isso, eu tenho esporte, eu estudo das 2 às 4 ou das 2 às 6, depois eu reviso, eu faço a leitura de um literário. Esta rotina é o que nós vamos criando dentro de casa para facilitar lá adiante a construção de uma criança leitora, de um jovem leitor, de um jovem responsável com as suas atribuições da escola, que no futuro vai ser responsável com as suas atribuições profissionais. Então, esta fase da educação básica é a construção de hábitos, mas os hábitos só são construídos se houver a parceria da família. E muitas vezes a família não aceita que as escolas exijam, por exemplo, que o celular permaneça desligado dentro da mochila, que que a criança mantenha o estojo embaixo da carteira, e a criança reclama, gostaria de um estojo caindo a todo instante. Então, são procedimentos para transformar a rotina da criança em hábitos. Esses hábitos são construídos hoje, na fase em que a criança está menor, na criança, na pré-adolescência, na fase dos jovens, para que eles se tornem adultos que, aos poucos, nós conquistamos muito mais autonomia. Mas é um processo. Tatiana, agora, quando a gente fala assim dessa questão do uso do WhatsApp em sala de aula, entre os alunos, a gente está falando de alunos geralmente de que idades? Hoje, perguntando assim algo para você, né, que está ali dentro da escola diariamente, crianças, adolescentes ou mais adultos que têm esse hábito de levar o celular, ou tá geral aí? Engraçado, é surpreendente. A cada ano, a gente se surpreende que o uso do celular está mais precoce na vida das crianças. Na educação infantil, que é até os 5 anos, a gente não percebe o celular em mãos. A gente tem uma situação ou outra, mas rapidamente a gente comunica com a família e mostra que não há necessidade da criança com aquele aparelho. Ok, eles entendem perfeitamente. De 6 anos para frente, que é do primeiro ano até o 9º, quando a criança sai da escola, sai do ensino básico, que vai até os 14 anos, a gente percebe esse uso mais frequente. Mas a rigidez desse uso, onde as crianças precisam de intervenções que realmente eles optam pela tecnologia do que pelo brincar livre, pela bola, pelo jogar futebol, pela troca ali de conhecer uma pessoa nova. Esta fase começa muito mais intensificada dos 9 anos em diante.
Então, de 9 anos aos 15 anos, e também eu vou estender até os 17, quando eles estão aí, já no terceiro ano do ensino médio, por exemplo, isso está potencializando. Então, só que nas escolas existe uma rigidez, assim, uma rigidez com muito respeito, uma conscientização de que o WhatsApp não seja uma ferramenta utilizada no momento da sala de aula. Mas as intervenções precisam ser sempre frequentes, isso precisa ser lá no início do ano, um combinado com as famílias, as famílias precisam ser insistentemente comunicadas por informativos também, impressos, para que realmente a gente consiga alcançar uma conscientização da importância dessa socialização e deles transformarem todas essas informações em conhecimento. Esse é o nosso grande desafio. O que é conhecimento? Porque a informação está muito fácil. Eles conseguem a todo instante, a qualquer momento. Basta colocar no Google. Mas o que vai ser transformado em conhecimento, que é um papel desafiador da escola, e as famílias precisam nos apoiar. Tatiana, e esse uso excessivo do WhatsApp, na sua opinião, ele pode atrapalhar essa relação entre aluno e professor? Sim. Sim. Atrapalha muito, porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade em que o foco é o nosso principal desafio. Onde está o foco da criança? Então, são muitas crianças laudadas, são muitas crianças com avaliações vindas de profissionais da saúde. Então, nos preocupa muito esse número exagerado de avaliações em crianças que estão sendo medicadas. E aí nós voltamos enquanto escola, o que as escolas precisam fazer? Porque lá, enquanto adultos, eu não posso, por exemplo, quando eles forem profissionais, colocar um asterisco e ponderar esse profissional tem uma avaliação. Então, o nosso papel enquanto educador é colocar criança na socialização e como parte do processo. Então, é muito desafiador o que nós estamos vivendo hoje na educação, porque são perfis de crianças, de jovens e vão ser adultos que nós não estávamos de uma geração com muitas, como é que eu te digo assim, com muitas características que são diferentes das gerações anteriores. Então, são movimentos que precisam de um estudo muito forte, muito intenso, de entender como é que se lida nas escolas hoje. Hoje, posso falar de 10 anos atrás, há 10 anos, nós tínhamos uma regra para todos. Eu falava com as crianças, com os jovens. Hoje não pode ser assim. Hoje a gente estuda a criança, o jovem, ou adolescente, ou seja, para cada um de nós temos uma particularidade. Então, isso a gente tem que preservar, que eles consigam chegar a essa fase adulta muito mais emocionalmente mais fortalecidos. Tatiana Santana, muito obrigada por participar conosco e dividir aqui tantas informações importantes e que acaba ajudando aí eu como mãe, os pais que nos acompanham e responsáveis como lidar com essa situação que é tão frequente, né, nas escolas e até em casa. Verdade, eu agradeço o convite, estou à disposição sempre que precisarem.